Olá! Que tal mais um pouquinho de língua portuguesa? Hoje nós vamos conversar sobre a compreensão do texto. Como fazer para ler e entender o que realmente o texto quer? O importante é que a gente leia com toda a pontuação que o texto tem. A diferença de uma vírgula é muito grande. Quando a gente lê pontuando com calma e, se tiver dúvida, voltar e ler novamente, com certeza fica bem mais fácil entender o que está ali, o que o texto diz e o que a questão pede. Então, hoje nosso papo aqui é sobre compreensão textual. Para começar, vamos já analisar uma questão. A gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Ela é difícil de ser encontrada, mais fácil de ser identificada e acompanha pessoas generosas e desprendidas, que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. É uma atitude desobrigada, que se manifesta nas situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas. No texto, menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. A argumentação construída, na letra A, apresenta fatos que estabelecem entre si relações de causa e de consequência. Letra B, descreve condições para a ocorrência de atitudes educadas. Letra C, indica a finalidade pela qual a gentileza pode ser praticada. Letra E, enumera fatos sucessivos em uma relação temporal. Letra D, desculpe. E letra E, mostra oposição e acrescenta ideias. Observe que, se você prestou atenção lá, nós falamos difícil, fácil, né? Se você prestou atenção no texto, leu com bastante atenção, essa questão também ficou bem simples. Mas vamos aqui buscar a nossa resposta correta e o porquê de não poder ser as outras alternativas. A nossa resposta correta é a letra E, né? Mostra oposição e acrescenta ideias. Quando ele diz assim, ela é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada. Né? Aqui nós encontramos uma oposição. Né? Nós usamos até essa figura aqui, é chamada de antítese, né? Quando nós apresentamos ideias opostas. Né? Sugere a prática dessa atitude. Observe, olha, a letra E fala assim, mostra oposição e acrescenta ideias. Então, mostrou uma oposição. É difícil de ser encontrada e fácil de ser identificada. São ideias opostas. Aí sugere, né, a prática dessa atitude. Acrescenta uma ideia, não é? Então, a resposta correta, a letra E. A letra A não pode ser a letra A por quê? Foi colocado aqui, na letra A, apresenta fatos que estabelecem entre si relações de causa e consequência. Para eu saber se tem causas e consequências, eu pergunto, né, o porquê. Tem a resposta do meu porquê? Para encontrarmos uma consequência, perguntamos o que acontece em razão disso, né? Por que eu faço isso e o que acontece em razão disso? O texto lá não trouxe nada que você possa responder um porquê, né? Na verdade, ele só apresenta para nós aqui a ideia. Ele apresenta o porquê acontece e o que acontece, né? E o que acontece em razão do fato. Aí nós temos um exemplo, só para você entender o que é causa e consequência. São Paulo só chegou a esse caos porque um seleto grupo de dirigentes decidiu, no início do século, que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento.
Observem que nós temos aqui um porquê, que é a causa de São Paulo ter chegado ao caos. Qual é a causa? Um seleto grupo de dirigentes decidiu no início do século que não deveríamos ter um metrô. E qual foi a consequência? Qual foi, né, a consequência? Qual foi o resultado disso? São Paulo cresce dia a dia, o número de veículos tendem a aumentar e o congestionamento piorar. Aqui nós temos um argumento por causa e consequência. Perceberam por que não temos no nosso texto um argumento por causa e consequência? Pois é. Então vamos lá. A letra B. Descreve condições para a ocorrência de atitudes educadas. O texto não apresenta condições para a ocorrência de atitudes adequadas. Ele não apresentou isso para nós, ele não descreveu. Não há uma descrição aqui de atitudes educadas, tá? Letra C. Indica a finalidade pela qual a gentileza pode ser praticada. Não, fala da gentileza, mas ele não fala que há, né, um propósito. Qual é o propósito? Não é apresentado aqui. E letra D, enumera fatos sucessivos em uma relação temporal. Seria uma narrativa, né? Quando nós fazemos uma narrativa, nós enumeramos fatos em uma sucessão temporal, né? Tem um personagem, aparecem situações que ocorrem em tempos, né? Num transcorrer de um tempo determinado. Então, aqui, a letra D também não é o nosso texto, né? Nosso texto não é uma narrativa. Vamos a uma outra questão que é também de interpretação. Transtorno do comer compulsivo. O transtorno do comer compulsivo vem sendo reconhecido nos últimos anos como uma síndrome caracterizada por episódios de ingestão exagerada e compulsiva de alimentos, porém, diferentemente da bulimia nervosa. Essas pessoas não tentam evitar ganho de peso com os métodos compensatórios. Os episódios vêm acompanhados de uma sensação de falta de controle sobre o ato de comer, sentimentos de culpa e de vergonha. Muitas pessoas com essa síndrome são obesas, apresentando uma história de variação de peso, pois a comida é usada para lidar com problemas psicológicos. O transtorno do comer compulsivo é encontrado em cerca de 2% da população em geral, mais frequentemente acometendo mulheres entre 20 e 30 anos de idade. Pesquisas demonstram que 30% das pessoas que procuram tratamento para obesidade ou para perda de peso são portadoras de transtorno do comer compulsivo. Esse é o texto apresentado para a questão. Vamos ao nosso enunciado. Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui-se que o texto tem a finalidade de... Olha, lembrem que nós falamos que o gênero textual, ele é determinado pela finalidade do texto, pela função social desse texto. E de acordo com o gênero, com a finalidade, com a função desse texto, nós escolhemos as palavras, utilizamos uma linguagem mais formal ou menos formal, né? Vamos fazer o texto em parágrafos, o texto pode ser mais curto ou mais longo, dependendo do gênero, da sua função, né? E do meu leitor. Então, considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui-se que o texto tem a finalidade de, letra A, descrever e fornecer orientações sobre a síndrome da compulsão alimentícia. Letra B, narrar a vida das pessoas que têm o transtorno do comer compulsivo. Letra C, aconselhar as pessoas obesas a perder pesos com métodos simples. Letra D,
expor de forma geral o transtorno compulsivo por alimentação. E letra E, encaminhar as pessoas para a mudança de hábitos alimentícios. Primeira leitura, você pode dizer, todas as alternativas aqui são possíveis. Bom, as alternativas são possíveis, mas o que pediu o nosso enunciado? O nosso enunciado pediu a você que detectasse a finalidade do texto. Qual é a finalidade desse texto? Quando ele foi escrito e veiculado, ele tinha uma função. E qual era a sua função? Com qual finalidade ele foi escrito? Bom, vamos ver a nossa resposta. Resposta correta, letra D. Expor de forma geral o transtorno compulsivo por alimentação. O texto apresenta situações que caracterizam a síndrome de comer compulsivo. Observe aqui que no texto é apresentado a síndrome de forma geral, sem muitas, vamos dizer assim, sem muitos detalhes, né? Aqui na verdade não há tantos detalhes, é uma exposição geral da doença. Então, essa é a alternativa correta. Por que não pode ser a letra A? Descrever e fornecer orientações sobre a síndrome da compulsão alimentícia. Olha, o texto não apresenta uma descrição da doença. Quando a gente descreve algo, né, nós temos que ter um cuidado com os detalhes. Então, aqui, se vocês observaram o texto, nós não temos detalhes, né, da doença. Quais são, né, assim, os efeitos, as características, né, os pormenores da doença? Não foi descrito aqui. Então, não pode ser uma descrição. A descrição, ela tem um compromisso com os detalhes. Quando nós fazemos uma descrição, a imagem, a pessoa deve, quando ler, deve ter uma imagem mental, conseguir fazer uma imagem mental daquilo que ela está lendo. E aqui não foi feito, então nós não temos uma descrição. Orientações, também não há orientações. O texto não traz para nós orientações em relação à doença, em relação ao comportamento, em relação a medicamentos, não há orientações, né? Só uma exposição geral. Letra B. Narrar a vida das pessoas que têm o transtorno do comer compulsivo. Narrar. Eu narro. Para eu narrar algo, o que é narrar? É contar. Para eu contar, eu preciso de personagem, eu preciso de fatos e eu preciso de tempo, né? Há uma necessidade de ter fatos em um sequencial de tempo, né? Não é atemporal, ao contrário. E aqui não há, né, uma narrativa, não há um personagem que você esteja contando algo sobre ele em sucessões de fatos, de ações em determinado espaço de tempo. Então não há uma narrativa. Lembra lá? Quando você aprendeu a diferenciar, né, descrição, narração e dissertação, né, as tipologias? Então, não é uma narrativa. A letra C, aconselhar as pessoas obesas a perder peso com método simples. Por acaso, ali tem algum método para emagrecer? Não tem, porque se tivesse eu ia ficar bem atenta para perder uns quilinhos. Não tem nenhum método no texto. Não há conselhos e nem é apresentado um método, um regime, um método simples para se emagrecer. Afinal de contas, essa é a receita que todo mundo quer, né? Mas ali não tem. E a letra E, encaminhar as pessoas para a mudança de hábitos alimentícios. Também não há essas orientações no texto, né? Não há ali nada falando sobre o que você deve mudar, né? Como devem ser, né, os hábitos alimentícios pela manhã, na hora do almoço, no jantar. Então, quando a gente começa a analisar as alternativas,
Aí nós podemos perceber que o texto fala de forma bem geral, né, bem ampla, vamos dizer assim, sem pormenores, da síndrome, né, da doença, né, de comer compulsivo, certo? Então, essa é uma questão que requer só uma atenção. Aí você fala assim, professora, mas se eu não souber o que é uma narrativa, eu posso achar que ali há uma narração. Concordo. Eu posso achar que há uma descrição. É por isso que nós estudamos, né? Na verdade, à medida que nós vamos lendo, nós vamos conseguindo diferenciar os gêneros textuais e os tipos de texto, né? Conforme as características de cada um. Porque, na verdade, eles têm umas características determinadas, tá? Então, é importante que você leia um pouquinho mais sobre narração, sobre descrição, sobre dissertação, texto injuntivo. É importante que você leia para que você possa entender a diferença de um tipo para o outro. E os gêneros, né? Que você entenda que o gênero textual ele está muito ligado à finalidade para que aquele texto é escrito, ou seja, a função social, né? A função social, de acordo com a sua função, ele tem características próprias, né, de cada gênero. Nós temos mais uma questão também, né, de interpretação. SOS português. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escritas são dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí, vem o entendimento de que a escrita é mais complexa do que a fala, e o seu ensino restringe ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com as situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua, a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. Bom, aqui para entender esse texto, há uma palavrinha aqui que você precisa saber o significado, dicotomia, né? O que é? São coisas distintas, desligadas, dissociadas, né? A fala é dissociada da escrita. Então, na primeira concepção, é que a fala é uma língua totalmente diferente da escrita. E na segunda concepção, as diferenças ocorrem de acordo com a modalidade de uso. A língua falada, oral, a língua escrita. Aí o que a questão pede? O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se as marcas linguísticas próprias do uso. Observe que aqui a nossa questão vai cobrar de você o conhecimento também de gênero textual, da função social do texto e o conhecimento das características de cada texto. Letra A. Regional, pela presença de léxico de determinada região do Brasil. Letra B. Literário, pela conformidade com as normas da gramática. Letra C. Técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. Letra D. Coloquial, por meio do registro de informalidade. Letra E. Oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade. Observem que aqui nós temos uma questão bem fácil, né, que só requer atenção na leitura. Então, vamos ver a nossa resposta correta. Letra C. Técnico,
por meio de expressões próprias de textos científicos. Olha, se o enunciado já disse para você, revistas que são próprias para professores, ou próprias para médicos, ou engenheiros, para uma classe profissional, é uma revista técnica, né? Ela é direcionada ao profissional da área. Então, logicamente, ela tem um vocabulário próprio da área. Tanto é que aqui esse termo dicotomia, né, aparece quando nós estamos estudando a língua, né, as concepções de gramática, o gerativismo. Então, nós temos um linguajar próprio da área específica aqui, que é uma área, um texto científico. Essa é a resposta correta, né? Então, o enunciado deu a pista para você quando disse que o texto é veiculado numa revista para professores. Então, se é um texto específico, né, é um texto técnico, né? Todo texto técnico tem suas características, né? Bom, textos científicos, aí eu coloquei para lembrar para vocês que o que tem numa revista técnica, textos científicos são escritos, utilizam do padrão formal, são veiculados em revistas próprias, portanto, com os respectivos cuidados com as regras gramaticais. Olha, se são textos técnicos, se são textos científicos, eles são textos escritos. Por quê? Um texto oral é um texto que ele se perde. Um texto técnico é um texto que nasce de vários estudos. Então, ele é um texto que ele vai ficar escrito numa revista própria, né? Até porque ele é resultado, né, de pesquisas, de estudos anteriores, né? Então, ele é um texto escrito, e se ele é um texto escrito, e ele é para uma determinada classe profissional, ele pauta pela norma culta, o padrão culto da língua, né? Isso requer, então, um cuidado maior com as normas gramaticais, né? O conhecimento, principalmente, aí, da regência, da concordância, da colocação dos pronomes, da pontuação e também da ortografia, né? Bom, então, aqui essa bem fácil, não precisa nem discutir as outras alternativas. Vamos para outra questão, também de interpretação. Em Touro Indomável, que a Cinemateca lança nessa semana nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a dor maior e a violência verdadeira vem dos demônios de Lamota, que fizeram dele tanto um astro no ringue como um homem fadado à destruição. Dirigida com um senso vertiginoso do destino de seu personagem, essa obra-prima de Martin Scorsese é daqueles filmes que falam à perfeição de seu tema, o boxe, para então transcendê-lo e tratar do que importa. Aquilo que faz dos seres humanos apenas isso mesmo, humanos e tremendamente imperfeitos. Ao escolher esse gênero textual, o produtor do texto objetivou: letra A, construir uma apreciação irônica do filme, a ironia. Letra B, evidenciar argumentos contrários ao filme de Scorsese. Aqui o texto fala contra o filme. Letra C, elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. Letra D, apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. Letra E, afirmar que o filme transcende o seu objetivo inicial e, por isso, perde sua qualidade. Observem que até as alternativas, elas são bem fáceis de serem analisadas. É só ter atenção, né? Olha só essa letra C, elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. Olha,
há uma descrição aqui? Você consegue ver detalhes? Então essa já está fora, né? Olha só como está fácil. Apresentar ao leitor um painel da obra e posicionar-se criticamente? Olha, eu acho que é essa aqui. O que você acha? Afirmar que o filme transcende o seu objetivo inicial e por isso perde sua qualidade? Quando ele diz que o filme passa além de mostrar o boxe, passa a mostrar o ser humano, ele fala que isso é ruim? Não falou. Então também, ó, letra E também não. Viram como não está difícil? Então a nossa alternativa correta é a letra D. É só ter atenção. Apresenta ao leitor um painel da obra, geral, né? E se posicionar, apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. É o que ele fez. Ele falou da obra e fez uma crítica. Isso nós conhecemos como uma resenha crítica. É o gênero resenha, que aparece muito nos jornais. Quando a gente vai ver sobre um filme, né, a gente vai lá buscar a crítica do filme para ver se é bom, se eu devo assistir ou não. É justamente o objetivo desse texto. Ele é do gênero resenha crítica. A resposta correta é a letra D. Apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. Aí eu coloquei para você o gênero textual escolhido, né? Foi a resenha crítica. Texto que, além de resumir o objeto, de falar de forma bem resumidamente sobre o filme, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica apontando os aspectos positivos e negativos do filme, né? É um texto de informação e de opinião, em que o autor deve ter um conhecimento abrangente do assunto a ser tratado para que possa elaborar sua crítica, entendida como um comentário, análise ou apreciação. Então, a resenha crítica é o tipo de texto que quem está escrevendo deve ter um conhecimento. Então, aqui no caso, é uma pessoa entendida que assistiu ao filme e coloca o seu posicionamento no filme. É um texto de opinião, né? Um texto de informação, significa que deve usar linguagem denotativa, né? Bem precisa, clara e objetiva. Aí nós vamos dizer por que não pode ser a letra A, construir uma apreciação irônica do filme. Aí eu coloco para você aqui, ironia é dizer algo que é contrário do que se pensa, deixando entender uma distância intencional entre aquilo que dizemos e aquilo que realmente pensamos. Isso significa que ali o autor, por acaso, estava dizendo que o filme era muito bom, mas querendo dizer que ele era ruim? Não, né? Às vezes a pessoa faz uma coisa que você fica danado, né? E aí você, para não xingar, fala assim, xingar, você vira e fala assim, mas você é muito engraçadinha, né? Mas esse engraçadinha está sendo irônico. Não é engraçadinha de bonitinha, é engraçadinha de impossível, de chata, né? De ter feito o que você não podia fazer. Isso é ironia. Há no texto? Não há. Evidenciar argumentos contrários ao filme? Não há argumentos, né? Não há uma argumentação nesse texto, só uma apresentação. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários? Não há uma descrição. Lembrem lá, eu disse para você que a descrição, ela pauta por detalhes. É necessário que você enxergue, né? Consiga visualizar a cena quando há a descrição. Não é o caso. Aí eu coloquei só para você lembrar. A descrição caracteriza-se por ser um retrato verbal de pessoas, objetos, animais, sentimentos, cenas ou ambientes. Olha só, um retrato verbal significa que quem lê, né, vai imaginar, vai ver a cena, né? E não há aqui. E nós vamos ficando por aqui. Não esqueçam de acessar o nosso site www.acerteosponteiros.com.br. E até nossa próxima aula.